Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje o saudade está um pouco abatido, mas aí a gente está aqui na luta, né? Vamos prosseguir. Até então, né, tudo que a gente viu na aula prática, a gente estava focado na técnica de absorção molecular, né? Então, nessa técnica a gente forma, né, nesse nosso caso específico, a gente formou um complexo, né, que possui absorção dentro de uma região do espectro visível, e a partir daí a gente aplicou para a determinação direta de ácido ascórbico em sucos de frutas. Ok? Então, hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês um pouco dos aspectos da imagem digital, porque como eu venho trazendo para vocês, eu utilizei a absorção molecular como técnica de validação da metodologia que eu propus. Né? Como já foi reforçado por mim e pela professora, a gente tem três possibilidades de validar dados dentro de uma análise em química analítica, que é o uso de CRM, testes de adição e recuperação e a comparação entre técnicas. Então vamos lá. Bom, primeiramente, pessoal, o que é uma imagem? Uma imagem ela é uma representação qualquer de um objeto. Ok? Então eu tenho uma televisão. O que eu vejo da televisão é uma imagem. Ela representa aquilo que chega de informação nos nossos olhos e a gente chama de imagem. O conceito de imagem digital ele é um pouquinho mais específico, ele é um pouquinho mais abrangente, porque a gente precisa considerar algumas questões referentes à função que representa a imagem. Então, em termos matemáticos, uma imagem é uma função bidimensional, f de x, que se expressa através da intensidade de luz em um determinado ponto de coordenada espacial. Essa f de x ela pode assumir valores de zero até um valor máximo, um valor infinito. Finito, perdão. Como é que ocorre o processo de imagem digital dentro de uma câmera fotográfica, dentro de uma câmera de celular, dentro de uma webcam? Esse processo de você pegar, virar o meu sensor, disparar um flash, disparar um botão, disparar um comando e adquirir aquela imagem, está relacionado a dois fatores que são iluminância e reflectância. Iluminância diz respeito à quantidade de luz que eu vou chegar, que vai chegar dentro daquele ponto que está sendo fotografado. E a reflectância é a quantidade de luz que vai ser emitida para o meu sensor. Então aí a gente escreve melhor a equação que eu apresentei anteriormente, sendo que ela vai ser um produto da interação entre iluminância e reflectância. Essa reflectância ela pode variar em um valor de 0 a 1, ou seja, ela não reflete nada para 0, e para 1 ela reflete toda a luz que está recebendo. E a iluminância, que diz respeito à quantidade de luz que chega, ela pode variar entre um valor de 0 até um valor finito. O que é que vai determinar esse finito? A minha capacidade do meu sistema de aquisição da imagem digital. Então, a função bidimensional que representa uma imagem ela é contínua, ou seja, podem assumir qualquer valor nas duas dimensões. Então, eu não sei se você já tem mais ou menos um pouco do conhecimento do que é um dado contínuo e do que é um dado discreto. Um dado contínuo ele pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo, enquanto que um dado discreto ele assume um valor condensado. Então, quando a gente gera a imagem digital, a gente precisa discretizar esses valores que chega para a gente, que a priori ele é contínuo. Esses processos de discretização são chamados de amostragem e quantização. Como a gente está trabalhando com imagens digitais, a gente está trabalhando com linguagem de computador. Então, o que acontece? A gente precisa considerar esses aspectos. Um byte ele equivale a 8 bits. Para facilitar, por convenção, se juntou um byte valendo 8 bits e a gente pode ter valores de 2 elevado a 8, uma vez que esses dados expressos em linguagem de computação eles precisam ser 0 ou 1. Então, quando a gente faz 2 elevado a 8, a gente considera que uma imagem pode produzir, dentro da linguagem da computação, 256 valores distintos. Como a gente contempla o zero, essa faixa ela varia de 0 a 255. Aqui são os processos que convertem esses dados contínuos em dados discretos, que são amostragem e quantização. Na amostragem, é feito... esse procedimento ocorre todo dentro do meu instrumento de captura. A gente não vai fazer isso na prática, ok? Ele ocorre podendo ser amostragem e quantização, sendo que a amostragem
ele vai discretizar os valores ao longo do eixo x. Ok? Então, perceba aqui pela figura. A priori, a gente tem uma função contínua dentro de um dado intervalo. Posteriormente, essa função é repartida, sendo que cada partição dessa representa um número discreto. E, em seguida, tudo que não é discreto é eliminado da imagem. Perdão. Mil perdões. Tudo que não é isso mesmo. Tudo que não é discreto, ele é retirado da imagem. A quantização é um procedimento que vai fazer a mesma coisa, só que para o eixo y. Então, perceba que dentro do eixo y, ele estabelece os valores máximos e mínimos e repartem esses valores para que a gente possa trabalhar somente com os dados discretos. Então, na figura 7, a gente tem uma representação genérica do processo de discretização de uma imagem. A gente tem uma imagem contínua, posteriormente é feito o processo de amostragem, o de quantização, e isso vai me gerar uma matriz de dados, sendo que cada número dentro dessa matriz ela vai corresponder a um pixel, que é a menor unidade dentro de sistemas digitais. Esse pixel ele possui tamanho variável e ele está relacionado à qualidade da amostragem através do parâmetro chamado resolução. Então, o que acontece? Não necessariamente quando eu tiver uma imagem com mais pixels, ela vai ter uma melhor qualidade, ela vai ter uma melhor resolução. O que vai me dizer é essa razão entre número de pixels e tamanho da imagem. Então, os sensores que capturam essas imagens digitais, eles podem ser do tipo CCD e CMOS. Não vou entrar muito no mérito de discutir isso. Mas eles possuem algumas tecnologias distintas. Nos anos 90, o sensor CCD ele tinha muito mais vantagem em relação ao sensor CMOS, principalmente na geração de ruídos, mas hoje, eles dentro do mercado, eles competem de maneira muito, muito semelhante. Então, esses sensores eles possuem a natureza monocromática. O que significa isso? Eles só são capazes de expressar dados em diferentes tons de cinza de um pixel. Mas aí você me pergunta, como a gente consegue verificar imagens coloridas? É utilizado um artifício chamado filtro Bayer. Esse filtro ele contém informações a respeito das colorações aditivas, que são RGB, ou seja, do inglês, vermelho, verde e azul. E a gente vai entender depois por que é importante isso para a gente. Então, aqui na figura 8, perceba que, considerando aqui a última faixa de cinza, né, que é o que a gente trabalha, variando de 256 níveis, vocês podem perceber que o sensor, isoladamente, sem o filtro Bayer, ele pode somente representar essas diferentes escalas de cinza. Bom, os processos de formação de cor, eles são três. Eles são processos aditivos, que é a combinação de diferentes raios luminosos, o subtrativo, que é a eliminação de um dos raios, e o processo de pigmentação, aos quais está relacionado vários fenômenos da incidência de luz, sendo reflexão, transmissão e absorção. E aqui na figura 9 a gente pode ver como se comportam os sensores da nossa retina frente a esses processos. As nossas retinas elas possuem três tipos de detectores, que são os cones e os bastonetes. Percebam que o bastonete aqui tracejado, ele possui uma absorção máxima, dentro do espectro de onda, na faixa de 500 nanômetros. Esses sensores eles não têm capacidade de distinguir a cor da imagem. Esses sensores eles contribuem para que a gente consiga delimitar o espaço, ou seja, por conta dele eu consigo identificar onde começa fisicamente o meu notebook, onde está a minha mesa, onde está o meu mouse, mas eles não são sensíveis à cor. Os sensores que são sensíveis à cor são os do tipo cone. Como vocês podem ver, os sensores do tipo S correspondem à faixa azul, o sensor do tipo M, a faixa verde, e o sensor do tipo L, a faixa vermelha. Então, através da combinação, da contribuição de cada um desses sensores, chega à nossa retina uma informação de cor. Aqui eu vou ressaltar uma coisa muito importante. Se a gente enxerga a coloração azul, não significa que somente o cone S que deu a contribuição para que eu veja aquela coloração. O que acontece, isso já é de certa maneira intuitiva, é que o cone S ele tem uma maior contribuição para a chegada daquele raio luminoso aos meus olhos. Baseado nesse conceito, a Comissão Internacional de Energia, em 1931, criou o modelo CRGB. Esse modelo, representado por um cubo na figura 10, ele contempla as cores primárias red, green e blue, perdão, gente, não é primária, é aditivo, que são vermelho, verde e azul,
E como eu trouxe para vocês, cada coloração dessa ela varia entre 0 a 255. Eu trouxe para vocês lá do princípio em relação à utilização de imagens digitais, né, que a gente precisa contemplar a linguagem de programação e os dados precisam ser discretos. Então, esse cubo RGB, como vocês podem ver, ele representa aqui na faixa de 0, aqui na coloração 0 dentro do cubo, perceba que ali corresponde à mínima contribuição das colorações vermelha, verde e azul. Ou seja, ali a gente tem 0 de vermelho, 0 de verde e 0 de azul. E aqui no extremo a gente tem a máxima contribuição, ok? 255 de vermelho, 255 de red e 255 de azul. Perdão, 255 de vermelho, verde e azul. Quando a gente faz uma rápida análise combinatória, a gente percebe que para cada coloração dentro do modelo RGB, a cada nível de intensidade, a gente pode estar variando em 256 casas. Quando a gente multiplica isso 3 vezes, uma vez que são 3 colorações, a gente chega a uma possibilidade de 16 bilhões de cores possíveis, de combinações possíveis, que a minha imagem digital pode gerar. Sendo que alguns experimentos concluíram que o nosso olho ele só consegue identificar 400 mil cores distintas. Então, aí a gente já percebe uma melhor aptidão dos sistemas digitais em diferenciar uma coloração. Então, como eu trouxe para vocês, eu agora vou falar um pouco da parte de aplicação do meu trabalho, a gente tem o modelo de cor RGB. A partir desses modelos, vou até dar uma volta aqui rapidinho, que eu não falei do M, que é magenta, C, que é ciano, e Y, que é o yellow, que é o amarelo, né? Isso são as colorações complementares de cada uma das cores aditivas anteriores, ok? E a partir desses dados, a gente pode estar fazendo várias formas de tratamento de dados dentro de uma análise de imagem digital. A gente pode utilizar a decomposição do RGB, a gente pode utilizar o modelo complementar, que é esse que eu acabei de apresentar para vocês, que é o CMY. A gente pode utilizar uma associação de cada informação que vai chegar dentro dessas cores, e assim a gente pode tratar os nossos dados e determinar a concentração dentro de nossas amostras. Então aqui eu trouxe para vocês os dados referentes às imagens digitais da metodologia com ortofenotolina. Então perceba, né, que eu fotografei, né, cada um dos padrões e além disso eu fotografei uma cubeta somente com a água. O que é que acontece? Como vocês podem ver aqui na equação 6, eu acredito que muitos de vocês já consigam lembrar dessa equação lá na absorção molecular, né, na lei de Beer-Lambert. A gente tem aqui uma adaptação da lei de Beer-Lambert para a imagem digital. Ou seja, eu vou fotografar a minha imagem, eu vou utilizar softwares específicos e eu vou decompor aquela imagem dentro do modelo RGB. Reforço mais uma vez, essa é uma metodologia de cálculo. A gente pode utilizar outros métodos para fazer o tratamento dos nossos dados. E isso é uma das mais importantes características da análise de imagem digital, a versatilidade no tratamento de dados. Então, como é que a gente vai selecionar quais dos canais que a gente vai trabalhar dentro do modelo RGB? Perceba que entre a água e o ponto 6 da curva de calibração houve uma variação de 10. Enquanto que para o vermelho ele houve uma variação de 10 unidades. Né? O valor de RGB ele é adimensional. Para o verde houve uma variação de 54 e para o azul uma variação de 95. Eu vou buscar em quais desses canais há uma maior variação entre o meu ponto de máximo e o meu ponto de mínimo. E perceba também o seguinte, à medida que a gente vai aumentando a concentração, o canal azul ele vai diminuindo em relação à formação da coloração. Ou seja, o ponto 6, dentre esses pontos, o canal azul ele contribui menos para a coloração que a gente está enxergando. Consequentemente, percebam que os valores do dado vermelho eles se aproximam assim de uma constância. Por que acontece? As minhas soluções elas se aproximam da coloração vermelha. Então, a gente espera que essa contribuição de vermelho ela ou aumente ou se mantenha constante. Ok? E aqui a gente vê que o A vai ser a absorvância efetiva aplicada às imagens digitais. Essa absorvância, elas não precisam ser iguais à que a gente conta na absorção molecular, até porque diferentes valores de absorvância, nesse caso, vão gerar uma diferente curva de calibração. Entretanto, quando você calcula, que foi o meu caso, e compara um com outros resultados são validados, o P vai ser a intensidade efetiva do valor de R, G, B e B na solução amostra no padrão, e o P0 vai ser o branco analítico, sendo que a gente utilizou a água para estimar o padrão.
o valor da absorvância no padrão zero. Então aqui, pessoal, em relação àqueles dados ali, eu apliquei a equação da absorvância e assim cheguei a 3 curvas de calibração. É muito interessante plotar essas 3 curvas para que vocês entendam novamente por que o canal azul é o adequado para tratar esses dados. Percebam que praticamente não há variação no canal vermelho. Ele está aqui situado mais abaixo e à medida que aumenta a concentração, diminui a minha resposta. O canal verde ele possui uma boa relação, né? Entretanto, o canal azul ele melhora significativamente. Aqui a gente pode destacar que o coeficiente angular ele é inclusive maior que o do canal verde, né? O coeficiente angular da minha curva na coloração azul. Então, a partir desse parâmetro, a partir desse teste inicial, a gente conclui que o canal mais adequado dentro do modelo RGB para se tratar os dados é o canal azul. E é como eu venho trazendo para vocês. O processamento de imagens ele traz uma ampla possibilidade de tratamento de dados. É necessário que a gente selecione uma região de interesse dentro da fotografia e essa região de interesse ela precisa ser constante. Acredito que seja intuitivo para vocês, ou seja, eu tenho que estar sempre fotografando. Perdão, a gente vai fotografar a imagem como um todo, mas eu tenho que estar sempre extraindo as informações RGB do mesmo ponto dentro da fotografia, ok? Para garantir os parâmetros de precisão, de exatidão, entre outros. E as imagens adquiridas elas são submetidas a softwares específicos que extraem a informação necessária para a construção do nosso parâmetro analítico. Leila vai trazer para vocês um dos softwares que é o ImageJ. No meu trabalho eu utilizei dois, que foi o ImageJ e o Chemostat. E também há outros softwares, outros programas que são capazes de extrair esses dados. Beleza? Eu era para ter tirado esse slide, perdão. Aqui, pessoal, eu trago para vocês alguns produtos que foram gerados em relação a todo esse trabalho de imagem digital que o laboratório vem desenvolvendo. Né? Aqui é o artigo, né? Referente ao tema da minha defesa, referente a tudo que a gente trabalhou nessas aulas práticas, que foi a determinação do osciloscópio. E aqui tem uma outra aplicabilidade bastante interessante que a gente fez também em vinho branco. A gente fez a especiação de ferro 2 e ferro 3. O que acontece? O ferro em vinho, uma das espécies, não lembro exatamente se é o ferro 2 ou o ferro 3, ela é desejável, enquanto a outra é indesejável, porque ela forma compostos que alteram a palatabilidade do vinho. Então, esses compostos eles não são desejáveis. Palatabilidade significa o sabor. Né? Então, a gente fez esse trabalho, aplicou em algumas amostras de aplicou em algumas amostras de vinho branco e validou com a técnica de absorção atômica. Né? E aí a gente conseguiu publicar nessa revista que foi a Atalanta. E é isso, pessoal. A priori, é isso que eu tenho para trazer para vocês em termos de imagem digital. Na próxima aula eu posso estar trazendo mais informações também, estou disposto a sanar qualquer dúvida. Ok? Obrigado.